sou a Natália e eu convivo com a depressão há mais de 15 anos. E para quem não sabe, a depressão é uma doença que pode dar muito trabalho para o paciente. Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, brincalhona, sempre tive muitos amigos. Quando eu saí do colégio, no final do ensino médio, eu fui acometida por uma tristeza avassaladora, que parece ter vindo do nada. Essa tristeza, ela deu lugar para aquela menina que era brincalhona. De repente eu me tornei uma menina triste, uma menina que se odiava e que só queria morrer. Como a minha família tem uma certa familiaridade com a depressão, e eu sempre fiz terapia desde criança, a ajuda chegou rápido. Então eu comecei com a medicação já desde o começo. Mesmo assim, tanto eu quanto a minha família, a gente ficou meio sem saber como agir, sem saber o que fazer, e a gente achava que era só uma fase. Acabou não sendo só uma fase, e o tratamento, que seria por um curto período, acabou se tornando parte vital de mim. O tratamento da depressão, ele é muito baseado na tentativa e erro. Então, durante todos esses anos, eu passei por muitos remédios, muitos mesmo, porque eles faziam efeito até eles deixarem de fazer. E quando eles deixavam de funcionar, eu voltava para uma grande crise e eu ficava dias e dias dentro do quarto, chorando, querendo morrer, sem querer tomar banho, sem querer fazer nada que lembrasse vida, né? Mas mesmo com todas essas crises, como a minha rede de apoio sempre foi muito forte, eu consegui tocar minha vida. Existem várias coisas que eu aprendi em todos esses anos com a depressão. Uma delas foi que a culpa e a depressão, elas sempre andam juntas. Então, eu me sentia culpada por absolutamente tudo. Eu me sentia culpada porque eu achava que eu era um peso para os meus pais, um peso para minha família. Eu achava que eu era um fardo, né? E que eu dava muito trabalho. E eu também achava isso no âmbito social. Eu achava que eu era um fardo para a sociedade também. E eu achava que eu estava gastando o oxigênio do mundo. E que esse oxigênio poderia estar sendo gasto com alguém muito melhor que eu, né? Então, quando vinham as críticas de fora, né, como, ai, você só chora, fica aí reclamando, não sai dessa cama, isso daí é frescura, sai da cama, abre essa janela. Essa culpa, ela triplicava, né? Em 2016, eu comecei a sentir uns sintomas diferentes, que eu nunca tinha sentido. Eu não ficava mais na cama chorando. Eu fazia as minhas coisas, eu ia trabalhar, eu pagava as minhas contas, mas eu fazia isso no automático. Eu simplesmente ia. E eu comecei a não sentir absolutamente mais nada. Eu não sentia felicidade, eu não sentia tristeza, eu não sentia alegria, eu não sentia nada. Era um total vazio. E junto com esse vazio, veio uma dor no peito, muito, muito, muito forte. Era como se alguém pegasse meu coração e torcesse. E essa dor, ela era literalmente a dor física da depressão. E era a primeira vez que eu tinha sentido essa dor. Então, junto com essa minha vivência no automático e a dor, eu comecei a desistir. Eu não estava mais aguentando. Eu queria morrer. Então, eu comecei a tomar providências para isso. Eu fiz um seguro de vida, eu parei a terapia, né? Porque por que eu vou fazer terapia se eu vou morrer? Eu não preciso de terapia. Em um momento em que essa dor no peito se tornou simplesmente insuportável, eu decidi tomar uma atitude mais drástica. Eu desmaiei. Então, quando eu voltei, eu fui informada que eu iria ser internada em uma clínica psiquiátrica. Aquilo para mim foi horrível. Foi um baque para mim. Porque eu não queria ser a pessoa que é internada num hospício. Eu não queria ser a louquinha do manicômio. E quando a gente fala em internação psiquiátrica, é isso que vem na cabeça. Então, o que vinha, a imagem que vinha para mim, era de uma pessoa numa camisa de força, batendo a cabeça na parede. Então, eu não queria passar por isso, porque esse estigma da clínica psiquiátrica era muito forte.
Mas quando eu cheguei lá, essa percepção mudou muito rápido. Primeiro porque não era um hospital. Era uma fazenda muito bonita, um lugar muito agradável. E lá tinham pessoas normais, pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, pessoas que estão com a gente e que estavam lá buscando um tratamento porque tinham uma questão que precisava ser tratada, assim como eu. Eu costumo dizer que eu sou dividida em duas partes, a Natália antes da internação e a Natália depois da internação. Porque na clínica eu consegui finalmente achar a combinação de medicamentos que me estabilizasse. Então, desde que eu saí da clínica há 2 anos e meio, eu não tenho nenhuma crise grande. Então, pela primeira vez na minha história com depressão, eu estou há tanto tempo estável. Isso nunca tinha acontecido, porque eu sempre tinha crises periódicas. Então, hoje em dia, eu consigo me reconhecer mais. Eu tenho mais maturidade em relação a mim, em relação à minha doença, né? Antes, por exemplo, eu abandonava, às vezes, a medicação. Primeiro porque eu achava que eu já estava bem, então eu não precisava mais tomar remédio, estava tudo ótimo, estou bem. E o que não era verdade, porque assim que eu deixava de tomar medicação, eu voltava a ficar mal. Mas também porque muitas vezes eu achava que a medicação, ela mascarava as minhas emoções. Hoje, eu já tenho noção de que eu não posso abandonar a medicação, porque se eu abandono, eu fico mal. Isso é um fato. Toda essa maturidade, toda essa minha questão resolvida com a medicação, faz com que eu viva de uma forma muito mais leve, né? Com que eu leve a minha vida mais numa boa, né? Então, hoje, eu posso dizer que eu me sinto bem. Eu não sei se amanhã, semana que vem, ano que vem, eu não vou ter uma recaída. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso dizer que hoje eu tô bem. E foi uma caminhada muito, muito, muito difícil, muito longa para chegar até aqui. Mas eu consegui chegar, né? Então, hoje eu consigo perceber que eu não sou a depressão. Eu sou a Natália, que tem uma doença que precisa ser tratada. E tudo bem. É isso.